Para mim, danças pélvicas é qualquer movimentação que você faz usando a pelvis, né? Óbvio, usando o quadril, essa parte do corpo. O rebolado, todos esses movimentos que envolvem a pelvis, é dança pélvica pra mim. O meu primeiro contato foi com o jazz e com o forró, com 7 anos de idade, 8 anos por aí. Com o forró foi mais em casa mesmo, meu irmão dança forró e eu vi ele dançando, ele me ensinou algumas coisas e foi daí que eu tive esse contato. Mas eu nem sabia que era dança pélvica, porque tinha um quadro também, eu nem fazia ideia. E outra também era o jazz, porque o jazz que eu aprendi, além de ter o jazz muito lírico, também tinha o jazz bem musical, né? Então tinha muito quadrilzão, sabe? Era todo chegueizão. Mesmo não sabendo a origem do jazz na época, né? Que é negra, não sabia na época, porque não era dito, era muito criança. Mas eu sempre gostava, eu me sentia muito pertencente. Depois de um tempo, quando eu entrei nas danças urbanas, mais ou menos com 9 anos de idade, eu vi a dança pélvica de outra forma. Principalmente quando eu conheci o Eric Flor, em 2015, 2014, 2015, por ali, que ele começou a trabalhar dancehall com a gente, com os alunos dele, né, do ABC Mudubim, da instituição que eu participava quando era criança. E aí ele mostrou outro lado da dança pélvica que eu não conhecia, outra forma de mexer o quadril mais diferente, que foi a que eu mais me identifiquei, a que eu estudo até hoje, assim. E os conteúdos que eu mais pego pra estudar, pra me saber, desde lá antigamente, assim, quando eu era mais criança, esses conteúdos de dança e tudo era muito por aula. Até hoje faço muita aula, faço muita aula presencial, mas eu também pego muito vídeo pela internet, principalmente hoje em dia que eu pesquiso mais a fundo dancehall, e muitas coisas aqui em Fortaleza não chegam com fácil acesso. Na verdade, é a gente que cria esse acesso, né? Então, é mais por aí mesmo, assim, mais por vídeo. Agora, ou viajando, né, pra fazer aula em outros estados do Brasil, mais por aí. Mas sempre busco fazer aula presencial, que pra mim é outra energia, assim, consigo colocar mais no corpo essa dança pra mim. Eu comecei a ter noção de cena faz pouco tempo, porque por mais que eu danço há 14 anos, eu comecei muito nova, então eu só vim adentrar mesmo na cena com 11 anos, com 12 anos, que é quando eu comecei a participar das batalhas. Que aí foi me certificar que existia uma cena e que existiam pessoas das danças urbanas fazendo parte dessa cena, e que de alguma forma eu também contribuía pra ela. Foi aí que eu fui entender. E pra mim, quando eu era mais nova, rebolar não era tão legal. Não era visto como algo bom. Na hora da dança, da brincadeira ali, era bom. Mas na hora de apresentar, não era tão visto, assim. As professoras não colocavam muito nas coreografias. Não tinha muito mesmo, não tinha muito. Ainda mais era muito criança, então a gente criança não pode rebolar, né? Não pode fazer esses movimentos que são ditos muito sexualizados. E não tinha muito, de jeito nenhum, assim. Quando tinha era em uma aula, porque tinha as culminâncias, né? Todo mês a gente mostrava o que a gente aprendia no mês. E quando tinha era nas aulas do mês, não na apresentação. Assim, na apresentação quase não tinha. Veio começar a ter quando eu tinha uns 12 anos de idade, que foi quando o Eric chegou e mostrou o dancehall pra gente. E a gente começou a praticar esse espaço de forma mais tranquila, assim, sem ter muitos julgamentos, mas ainda era cheio de julgamentos, assim. Até hoje, eu sinto isso da cena em geral, tipo, não é o mesmo respeito, pelo menos pra mim é corpo dançando, né? Não é o mesmo respeito de outras pessoas, no caso, outros homens dançando hip hop, por exemplo. Não é a mesma coisa. E desde aquela época, né? Só que agora tá um pouco melhor. Eu já adentrei mais nessa pergunta, né, que eu falei quando eu iniciei, quando eu era criança e tudo. Então, não era tão visto quanto hoje é visto. Hoje tem várias coisas, né? Tem o brega funk, que é muito popular. Tem o twerk, que foi, eu acho que uma das primeiras danças pélvicas a ser validada, que também abre muitas questões, né? Porque ela primeira dança foi validada, assim. Tem o funk, o brega funk, o twerk, várias rebolações, a swingueira, enfim, muitas rebolações, o dancehall também. E hoje em dia tá bem melhor, mesmo não tendo muito, não é tão igualitário, né? Não tá em todos os espaços,
Mas é bem melhor, assim, eu vejo que eu sou bem mais respeitada em alguns lugares, Eu estudo o Denzel, né, como eu já falei, e essa dança, ela foi muito importante na minha história, porque foi nela que eu me descobri negra. E eu vim descobrir isso há pouco tempo, assim, eu tinha 15 anos, hoje eu tenho 19, então faz só 4 anos isso. Foi depois do congresso desse Hall, em 2019, eu fui pra São Paulo, pra conhecer mais da cultura dancehall, que eu estudava, mas eu estudava com o Eric Flow, né, de 2015 a 2019, a gente estudou, o Gueto Fai estudou esses 4 anos, a gente mesmo estudando. E depois a gente viajou pra São Paulo, né, pra gente ter mais conhecimentos, enfim, a gente buscar fora, né, esse conhecimento. Infelizmente não estava tão dado aqui em Fortaleza. E lá eu percebi que... Enfim, eu percebi minha negritude lá. E foi muito importante, assim, pra minha história como dançarina, enfim, como pessoa, como tudo. Mudou totalmente o meu contexto artístico também. As coisas começaram a fazer bem mais sentido. E essa conexão com a dança pélvica, principalmente com o dancehall, me deixa, assim, com uma liberdade muito grande de ser eu mesma. Então, eu acho que é basicamente isso. Tipo, o porquê de estudar dancehall é pela minha liberdade. De danças pélvicas em exclusivo, né, tem o Dancehall na Praia, que me marcou bastante como artista, assim. Foi muito divertido compartilhar os conhecimentos que o Eric tinha pra passar na praia. Depois de um período, né, fazendo aula e tudo, eu também fiz Dancehall na Praia, peguei essa ideia do Eric e fiz algumas versões minhas, passei coreografias minhas e steps meus. Outros eventos também importantes, o N-Network, com certeza, um grande evento. Eu dei aula na 4ª edição, se não me engano, mas foi online por causa da pandemia e tudo. Dei uma live no Instagram deles, foi muito, muito legal. Eu dei Dancehall Femeio, foi muito divertido. Assim, tem muitos eventos na cidade, só que esses muitos eventos eu não vejo direcionados a danças pélvicas, ou que tem uma aula de danças pélvicas, tipo, quando tem é uma vez e outra, e olha lá, assim, é bem pouco comparado das outras danças como hip hop, popping, house, tem bastante coisa, mas danças pélvicas como dancehall, brega funk, twerk, não vejo muitas coisas, assim. Quando tem, são as próprias pessoas que dançam, que realizam esses eventos. E é basicamente isso. Adoro. Como educadora, pra mim a cena atual ela não é tão aberta e tão respeitada quanto eu gostaria que fosse. Pra mim, assim. Eu não vejo um espaço, uma oportunidade super grande para as pessoas das danças pélvicas. Quando essa oportunidade tem, como eu já disse, é porque elas mesmas fizeram essa oportunidade para elas. Eu tô dando bastante workshop, né, em algumas academias, em alguns eventos, mas isso é uma coisa bem fora a parte, assim, não acontece todo mês, não são coisas pontuais, não são coisas que, tipo, eu não tenho uma turma fechada, por exemplo, de dancehall. Então, é uma coisa que ainda é bem triste por não ter, né, como educadora, pra mim é bem difícil. Oi, gente, meu nome é Pamela Julião, eu sou graduanda em dança no 2º semestre e eu que tô produzindo esse documentário. Eu tô editando, eu tô gravando, assim, algumas pessoas me ajudam a gravar, como a Paloma, a Tainá, a Tati me ajudam a gravar, segurando a câmera, coisas assim. Só que eu tô fazendo toda essa produção de edição, escolher as pessoas, marcar, ir no lugar onde a pessoa tá. Então, pra mim tá sendo uma experiência muito, muito incrível estar nesse lugar. Eu tenho 19 anos, trabalho com dança faz não sei quantos anos, vários anos. Danço há 14 anos, então é isso. Espero que vocês gostem.